Futebol de Verdade com António Tadeia. Olá a todos, muito bom dia. Sejam muito bem-vindos à edição número 22 do Futebol de Verdade para a época de 2023-2024. Hoje é terça-feira, dia 5 de setembro de 2023 e hoje vamos ter uma edição mais curta do Futebol de Verdade, como aliás vai acontecer nos próximos dias. Isto porquê? Porque a Liga foi interrompida. Agora vamos ter jogos das seleções nacionais, portanto deixa de haver jogos para analisar à mesma cadência que havia nas semanas normais de competição, em que temos jogos de campeonatos, jogos de competições europeias, e então vamos acumulando edições do Futebol de Verdade Flash, que se seguem sempre, todos os dias, aqui ao meio-dia e meia, ao Futebol de Verdade Q&A. Hoje temos apenas Q&A. Vou responder a uma pergunta vinda de vocês, da caixa de comentários da última edição do Futebol de Verdade, aqui mesmo no meu canal de YouTube, e a outra pergunta vinda também de vocês, mas do meu servidor de Discord, onde só entram os subscritores premium do meu Substack, tadeia.substack.com. Não se esqueçam, no entanto, que mais logo, em princípio aí pelas 18h30, vamos ter a edição desta semana do Futebol de Verdade Report. Eu aproveito o facto do Futebol de Verdade hoje ser mais curto para voltar a lembrar os novos moldes do Futebol de Verdade para 2023-24. Há todos os dias, meio-dia e meia, assim os tempos de renderização e de aprovação pelo YouTube permitam, uma edição do Futebol de Verdade Q&A, com resposta a duas perguntas vossas, aqui no meu canal de YouTube. Há todas as terças-feiras, às 6h30 da tarde, uma edição especial, análise tática, um programa de cerca de meia hora do Futebol de Verdade Report, que é entregue apenas aos subscritores premium do meu Substack, em tadeia.substack.com, e fica aqui o link para quem quiser ainda receber no e-mail a edição de hoje do Futebol de Verdade Report e ver as anteriores, porque depois basta ir lá pelo browser ao link e consegue vê-las todas. Há, a seguir aos jogos de Benfica, Futebol Clube do Porto, Sporting Clube Braga e Sporting, na própria noite do jogo, as edições do Futebol de Verdade Flash, que são comentários de cerca de 10 minutos meus aos jogos, que os 4 candidatos ao título do futebol em Portugal vão fazendo. E, além disso, ainda há, às sextas-feiras, meio-dia e meia, no meu canal de YouTube, o Futebol de Verdade Live, em que eu estou convosco e vou conversando convosco através do live chat. Portanto, é o único dia em que o Futebol de Verdade mantém o espírito inaugural, o espírito de ser feito em direto, em que estou à vossa disposição para responder a tudo o que for minimamente razoável e vocês queiram perguntar. Portanto, já sabem, não há desculpa, podem seguir o canal, inscrever-se no canal. E fica aqui também o link para poderem fazê-lo, para se inscreverem no meu canal de YouTube. Cliquem em cima do botão que diz inscreve-te aqui e, a seguir, cliquem também em cima do sino para ativar as notificações e, dessa forma, serem avisados sempre que houver novos conteúdos aqui no canal. Já agora aproveito para vos pedir, deixem o vosso like e comentem na caixa de comentários para deixarem perguntas para serem passíveis de serem selecionadas para a edição de amanhã do Futebol de Verdade, porque amanhã volta a haver Q&A. Vamos então às perguntas de hoje. Selecionei 2 para responder e é o que vou fazer já a seguir. Futebol de Verdade com António Tadeia. Vamos lá então responder às 2 perguntas que escolhi para a emissão de hoje do Futebol de Verdade. A primeira dessas perguntas, que já está aí a aparecer-vos, é a pergunta que vem do meu canal de YouTube. E a pergunta veio hoje do Mateus Bastos, o M Bastos 7. E pergunta ao Mateus o seguinte: Bom dia, António. Gostaria de saber, na sua opinião, acerca desta constante adaptação dos jogadores de outras posições à posição de lateral, com o exemplo mais recente do Orsnes. É sinal depreciativo em relação à posição de lateral? Será a posição mais fácil de aprender no futebol? Muito obrigado, Mateus, pela sua pergunta, que me transportou para uma ideia, enfim, uma brincadeira que havia sempre quando se fazia equipas de futebol, que se dizia o tipo que tinha menos jeito era o que se punha a jogar a defesa esquerda, porque era, à partida havia... E de cada vez há mais canhotos a jogar futebol. É engraçado, não sei se há mais canhotos, se a percentagem da população mundial
com canhotos foi crescendo. Quando eu era miúdo e jogava futebol, lembro-me um pouco de haver esquerdinos. Hoje em dia, olhamos para as equipas e metade das equipas já quase são jogadores canhotos, são jogadores esquerdinos. E, portanto, essa depreciação que havia da posição de defesa esquerdo era feita um bocado na base de, como os canhotos eram menos, havia um menor grau de seleção, portanto, à partida, havia menos gente com habilidade e depois, ainda por cima, metia-se a jogar à defesa, porque eram onde jogavam aqueles que tinham menos jeito também, os que tinham jeito iam jogar para avançados. Mas não acho que a posição de lateral seja das mais fáceis de aprender no futebol. Acho que todas as posições têm a sua própria vicissitude. Se quisermos num futebol mais clássico, se o lateral o que é que tem que fazer? É correr em frente, levar a bola e cruzar. Tem que saber cruzar, tem que ser rápido, tem que ser bom nos carrinhos, bom nos desarmes, se quiser ser um jogador defensivamente forte. Tem que ser um jogador também, sobretudo, com boa capacidade de cruzamento, com um jogador com boa capacidade com velocidade, com capacidade para chegar à frente, boa capacidade física para fazer todo o corredor e poder estar à frente e atrás, mas depois começam a aparecer as nuances próprias de cada sistema. Quer dizer, é diferente ser defesa lateral num sistema com defesa A4 ou ser defesa lateral barra ala num sistema com defesa A5. As próprias equipas que usam a defesa A5 e que vêm complicar, de certa maneira, a missão dos defesas laterais, depois também introduzem as suas nuances, porque há laterais que se juntam ao meio-campo para, muitas vezes, com os dois médios, fazer um meio-campo a três, porque vêm para dentro, e depois é o jogador que está à sua frente, o avançado daquele lado, que vai ocupar a faixa e o corredor lateral junto à linha. Há outros que sobem pela linha porque o jogador avançado daquele lado joga mais por dentro. Há outros que têm que saber temporizar. E temos vários casos desses. Olha, reparem, é muito diferente aquilo que é neste momento na equipa do Sporting, por exemplo, o comportamento do Ricardo Gaio e o comportamento do Nuno Santos. O Nuno Santos é um jogador que, no início de pressão defensiva, está a jogar na linha da frente. O Sporting começa a defender em 4-2-4, com o Gonçalo Inácio a fazer lateral esquerdo, com o Nuno Santos a fazer na frente extremo esquerdo, a opor-se à primeira linha de construção do adversário logo na frente, enquanto o Jogai do outro lado está alinhado com os três centrais para fazer a linha de 4 atrás, no início de momento de organização defensiva. Mas, se for... Também já vimos, por exemplo, o Sporting jogar com o Mateus Reis do lado esquerdo, em que aí já fica o Mateus Reis, e estar a jogar o Geni Katam do lado direito, em que é o Geni Katam que vai fazer aquilo que o Nuno Santos fazia do lado esquerdo. Por exemplo, mas também já vimos no ano passado, este ano não tanto, mas no ano passado, quando o Ruben Amorim quis que o Marcos Edwards partisse mais da linha. E porquê é que ele queria que o Marcos Edwards partisse mais da linha se é um esquerdino a jogar do lado direito? Não era para ele ir à linha de fundo e cruzar, porque ele isso não faz. Não. Era precisamente para o Marcos Edwards ter mais metros para conseguir, através do 1 para 1, desequilibrar no seu caminho da direita para o meio. Porque era no meio que ele ia desequilibrar. Ele ia sempre à procura do corredor central. Para o Marcos Edwards partir mais da linha, o Ricardo Gaio muitas vezes vinha mais para dentro. Era ele que aparecia lá está, quase como terceiro médio. É muito isso que faz hoje em dia o Wendel, mais o Wendel do que o Zaidu. O Wendel faz isso melhor no Futebol Clube do Porto, precisamente para que o Galeno possa abrir o jogo do Futebol Clube do Porto no corredor esquerdo, porque há uma diferença abismal de comportamento daquilo que é a função do Galeno na equipa do Porto face àquilo que é a função do PP, que é o médio-ala do Futebol Clube do Porto, do outro lado. Porquê? O Galeno junta-se sempre ao jogador mais avançado. Aliás, ainda hoje foi curioso, porque aquilo que foi o comportamento tático ou o mapa de calor dos jogadores do Porto na primeira parte do jogo contra o Aroca, que veio publicado, creio eu, que no Record de hoje, via-se perfeitamente aquilo que eu tenho vindo a dizer há muito tempo. Os avançados do Porto, em organização ofensiva, são quase sempre o Tony Martínez, ou aquele que é o avançado que joga à frente do Taremi, e o Galeno, aberto na esquerda, mas que está quase sempre à mesma altura no campo do ponta de lança. Depois, há dois homens que... O Porto ataca em 2+2. Porque tem o Tony Martínez e o Galeno aberto na esquerda e depois tem atrás
o PP, ou era o Otávio antigamente, mas agora é o PP, e o Taremi, os dois, e formam ali uma espécie de quadrado, quando o corredor direito é ocupado pelo lateral, o João Mário, que é um lateral de corredor todo, e geralmente joga sempre na largura. Do outro lado, o Wendel já não. Já é um lateral que vem para dentro e que, precisamente para permitir que o Galeno seja ele a dar largura na frente, mas não o faz sempre. Lá está, tem que haver aqui uma articulação, porque por vezes o Galeno é ele que joga mais dentro e aí o lateral tem que ter a perspicácia e a capacidade de perceber que nesse momento tem que jogar fora, porque é importante que todos os corredores estejam ocupados. Ora, quanto à questão Orsnes, que é aquela que, que motivou a sua pergunta, aquilo que me parece a mim é que dos laterais para o Roger Schmidt são jogadores muito específicos. Eu acho que o Roger Schmidt cedeu face ao Grimaldo, porque o Grimaldo era um jogador que, enfim, pela qualidade de criação e de construção, pela capacidade e pela qualidade dos seus cruzamentos e de passos para finalização, impôs a sua maneira de jogar ao treinador, porque não era isso muito que o treinador procurava num defesa lateral. Os laterais, para Schmidt, são muito aquilo que é Alexander Ba, que foi contratado de acordo com a sua recomendação, e que é agora o Jurasek, que também foi contratado de acordo com aquilo que é a sua recomendação. Aliás, tenho curiosidade de perceber como é que se vai adaptar o Bernat a este futebol, porque é um jogador diferente. É um jogador que... é um jogador que é mais técnico, não é tão físico, não é tão de cavalgadas como são os laterais típicos do Schmidt. O futebol do Schmidt é um futebol baseado numa série de princípios que eu já expliquei aqui algumas vezes. Saída de bola a 4, ou em 2+2, ou em 3+1, consoante um dos médios baixa para o lado de um dos centrais ou não. Laterais projetados, são jogadores que ocupam todo o corredor. E depois, os 3 avançados de apoio ao ponta de lança a jogarem sempre por dentro. Não são eles que dão largura. Este ano vimos uma pequena nuance, que é o David Neres a jogar à esquerda, já dá um bocadinho mais de largura, mas geralmente tínhamos David Neres ou Di Maria, este ano, esquerdinos a jogar a partir do lado direito, precisamente para virem para dentro, Rafa nas costas do ponta de lança para acelerar o jogo no corredor central e, do outro lado, muitas vezes até foi o Orsnes, destro, a jogar sobre o lado esquerdo também para vir mais para dentro. Quando não era o Orsnes, era o João Mário também a vir mais para dentro, porque era um destro a jogar do lado esquerdo. Lá está os atacantes de pé trocado, aquilo que se chama os atacantes de pé trocado, para poderem jogar mais dentro. Ora, nesta lógica, o importante para os laterais do Roger Schmidt é precisamente ter jogadores com dimensão física, com capacidade de cruzamento e com, sobretudo, pulmão para fazerem todo o corredor velozes, rápidos no espaço curto, rápidos no espaço longo também, passada larga, jogadores com capacidade para ocuparem todo o corredor. E onde é que entra aí o Orsnes? O Orsnes não é bem esse tipo de jogador. Agora, o Orsnes tem uma vantagem relativamente a muitos companheiros e adversários, que é a inteligência. É um jogador futebolisticamente clarividente. Há muitos, enfim, há muitos casos desses no futebol mundial. Jogadores que impõem a sua capacidade de leitura de jogo acima de outras características. São jogadores que escolhem as soluções mais simples, conseguem perceber quais são as soluções mais simples e eficazes, muitas vezes através do passe e não tanto do brilho individual. E o Orsnes, sendo um jogador inteligente, consegue adaptar-se bem a qualquer posição dentro do campo. O que não quer dizer que a faça de uma forma brilhante. E eu volto a dizer, vimos um bom Orsnes a jogar a lateral esquerdo contra o Vitória, porque o Vitória estava reduzido a 10 e o Vitória nunca acertou com a estratégia defensiva no momento em que ficou com 10 homens, mas até hoje eu não tinha visto o Orsnes a ser um elemento desequilibrador, um elemento capaz de se impor como lateral. Ele joga como lateral porque o Benfica precisa de o encaixar. E neste momento tem um superávit de jogadores para a zona de meio campo. Há Florentino, há Cockchu, há João Neves, já para não falar em Chiquinho, haveria o próprio Orsnes. E, portanto, é mais fácil encaixá-lo numa das posições que não estão assim tão bem preenchidas, como é o caso da lateral esquerda. Porquê? Porque o Schmidt não gostava claramente do futebol do Mihailo Ristich, porque o Jurasek está lesionado e porque o Grimaldo foi embora. Portanto, era ali, tal como no ano passado, quando o Bá esteve menos bem, ou esteve mesmo magoado, o Schmidt não gostava assim tanto do futebol do Gilberto e, portanto, encaixava o Orsnes e fez-lo várias vezes como lateral direito. Sendo ele um jogador inteligente... Portanto, eu ponho a questão ao contrário daquilo que o Mateus perguntava. Não é, de toda, uma missão
que seja assim tão fácil que qualquer tipo apareça e possa preenchê-la sem ficar mal. Agora, é uma missão à qual é possível adaptar os jogadores que sejam taticamente mais clarividentes, mesmo que não seja essa a função para a qual eles foram formados e pela qual eles entraram dentro de um plantel. E começaram as obras lá em cima. Começam sempre a esta hora, é tramado. Peço-vos desculpa desde já pelo barulho dos barbequins e das perfuradoras. Se estiver a chegar à vossa casa, lamento. Nunca posso saber muito bem quando é que é a altura ideal para fazer o futebol de verdade ou para gravar esta resposta às perguntas, porque nunca sei muito bem quando é que os senhores das obras, que estão a fazer o seu trabalho, vão entrar com os trabalhos mais barulhentos no andar de cima. Bom, vamos passar à segunda pergunta. Já está aí a aparecer. É a pergunta que vem do meu servidor de Discord. E hoje escolhi uma pergunta feita pelo José Teixeira Neto. E o José Teixeira Neto, pelo que já percebi das conversas que vamos todos tendo no Discord, é daqueles que vai ver o seu clube, que no caso é o Benfica, e por isso ele escolheu o vermelho como cor para pôr o seu nome no servidor de Discord a todos os jogos, sempre que pode, em casa, fora, seja onde for, está sempre lá, e pergunta ao José Teixeira Neto o seguinte: boa tarde. Encontra uma única explicação lógica para o facto de a Liga ainda só ter calendarizado uma jornada, quando já se encontram definidas as datas de todos os jogos da UEFA até dezembro? A marcação dos jogos é uma das poucas atribuições deste estranho organismo, a que chamamos Liga, Portugal, e mesmo assim não conseguem levar a cabo uma questão tão simples. Bem sei que os clubes e a televisão participam da calendarização dos jogos, mas no final do dia a iniciativa é da Liga. É a ela que temos de atribuir responsabilidades. E atribui o José, e atribui muito bem, porque eu percebo perfeitamente que um tipo que queira organizar a sua vida em função dos dias em que pode ter que se deslocar pelo país, programar um passeio com amigos, um passeio com a família, para ir ver o futebol. Se calhar convém-lhe ter as coisas com um bocadinho de antecipação e saber com um bocadinho de tempo antes. Olha, neste fim de semana vamos no domingo a Barcelos, ou vamos no sábado a Chaves. E, portanto, podemos aqui programar, marcar hotel para ficarmos lá a dormir, porque depois ainda por cima os jogos são tarde e a más horas e adeptos que tenham que fazer 300, 400, 500 quilómetros, muitas vezes têm os jogos marcados para as 8h30 da noite, a acabar e depois chegam a casa às 4 da manhã. Se for ao domingo, então, fica ainda mais complicado, porque no dia seguinte é dia de trabalho. Portanto, mas pergunto ao José, se eu encontro alguma explicação, encontro. Se encontro alguma explicação lógica, não. A explicação que eu encontro é laxismo. É a única explicação possível, não há outra. Eu creio que há uma comissão de calendarização na Liga que devia trabalhar mais rápido. Ponto final. Agora, de quem é a culpa? Enfim, terão que ser eles a explicar. Se é do programador, e neste caso estou a falar da Sport TV, que também quer definir as suas grelhas e se calhar não está a trabalhar com a antecedência devida, porque está à espera de perceber quando é que tem jogos. Enfim, a Sport TV neste momento já não tem direitos de muitos campeonatos estrangeiros, portanto já não se colocará tanto essa questão, como se colocaria, se calhar, eventualmente, antes do aparecimento da Eleven e do facto da Eleven ter começado a ficar com os campeonatos quase todos. Aí sim a Sport TV tinha que calendarizar os jogos do campeonato português para longe dos jogos dos campeonatos que não dependiam dela, não é? E estes dependem. Mas hoje em dia já não será tanto esse caso. Acho que é mais uma questão de deixar andar. E, pá, a gente depois marca. Agora temos aqui outras coisas para fazer. Estamos aqui a jogar solitário e tal. E, portanto, isto, se calhar, depois amanhã tratamos disso. Logo se vê. Enfim, há aqui uma procrastinação que, de facto, não é amiga daquilo que se quer, que é vender o produto de futebol. Mas eu estava a dizer, pode haver por um lado essa questão do programador, pode haver por outro lado os clubes, que estão ainda naquela de perceber, e às vezes os clubes preocupam-se com coisas que não lembram a ninguém, que é do género, quero jogar antes do outro, ou, isso é mais lá para a frente no campeonato, se calhar não é tanto nesta altura, ou quer jogar depois, ou aquela coisa, a ideia que se gerou de que o Ruben Amorim é que quer que o Sporting jogue sempre às 8h30 da noite e não possa jogar mais cedo, por uma questão de superstição. E, portanto, ficam à espera de ver se essa slot está vaga, se não está. Enfim, ouçam. Seja como for, é como diz o José, tem toda a razão. Não há nenhuma justificação lógica. Há uma justificação, que é o laxismo e a procrastinação. Agora, essa justificação não é lógica. Porquê? Porque funciona contra os interesses do futebol. Se o futebol quer tornar-se um desporto das famílias, para que as famílias possam ir aos jogos,
para que as famílias possam para o fazerem, têm que programar, muitas vezes, fins de semana fora. E para isso é importante saberem se o jogo é sexta, se é sábado, se é domingo, se é à tarde, se é à noite, se é de manhã, quando é que é. E é possível, não vai haver mais jogos marcados. A UEFA está marcada, as seleções estão marcadas, está tudo marcado. Portanto, é uma questão de se marcar os jogos e não vejo razão nenhuma para não se marcarem jogos já daqui até janeiro. Nenhuma. Podia estar tudo marcado já neste momento. E se não está, é por, volto a dizê-lo, laxismo e procrastinação que não são bons para os interesses do futebol em Portugal. Ora, antes de me ir embora, porque já vos disse, hoje o Futebol de Verdade é mais curto, mas não se esqueçam que mais logo vai haver Futebol de Verdade Report, com uma análise tática, cerca de meia hora, só para subscritores premium do meu Substack, mas antes de me ir embora, quero deixar-vos ainda a nota para o facto de que hoje houve, como há sempre, todas as semanas, todos os dias, de segunda a sexta-feira, conversas de bancada. Hoje escrevi sobre... enfim, vão lá ver. Hoje acordei com uma série de notificações do Twitter em que percebi que, afinal, sou um gajo honesto, não sou um gajo desonesto, mas os adeptos têm muito essa tendência de quando a gente diz alguma coisa de acordo com eles, somos honestos. Quando não dizemos, já somos desonestos. Eu volto a dizer aquilo que digo sempre. Daqui não levam raciocínios monocromáticos e, geralmente, aquilo que digo é aquilo que penso. E tento consubstanciar com factos, sempre. Fica aqui o link para quem quiser ler as conversas de bancada, que versam um pouco em torno daquilo que foi o Flóculo Porto Aroca do último domingo e toda a polémica que está gerada à volta dos tempos de compensação e das simulações e do VAR e dos penaltis e da verdade desportiva e disto e daquilo e daquele outro e daquilo que é, neste momento, a verdadeira casa de malucos que é o futebol, quando se começa a falar de intervenções arbitrais e até já começamos a ouvir malta a dizer que, afinal de contas, o VAR só serve mesmo é para manipular. Enfim, tolices. Bom, o link ficou lá atrás. É uma questão de darem lá um salto para lerem. Tenho mais duas notícias para vos dar e aproveito o facto do Futebol de Verdade hoje ser mais curto. Uma delas é que as conversas de bancada voltam o F80 volta esta semana. Acho que já vos tinha dito num post. Vai voltar já esta semana a série que se destina, e já estão mais de 400 episódios, que se destina a glorificar os verdadeiros heróis de mais de 100 anos de competição de futebol nacional em Portugal. E os verdadeiros heróis não são os árbitros, não são os comentadores, não são os dirigentes, não são, até podem ser depois treinadores, mas são sobretudo os jogadores. São aqueles que estão dentro do campo, sempre em dia de aniversário, neste momento uma vez por semana, já houve uma altura em que era uma vez por dia, uma cromobiografia de um dos heróis do futebol nacional. Esta semana vamos ter mais uma, vai ser, salvo erro, o episódio número 408 ou 409. Enfim, é 400 e qualquer coisa. Há muita coisa para ler para os subscritores premium do meu Substack, porque o F80 é uma série que neste momento é apenas para subscritores premium do meu Substack. Há lá muitas cromobiografias para ler e ficarem a conhecer a história dos verdadeiros heróis do futebol em Portugal. A outra notícia que tenho para vos dar, também acho que já tinha deixado aqui um lamiré, é que o Futebol de Verdade Flash vai sofrer pequenas alterações. Eu não estou muito satisfeito com aquilo que estou a fazer. Acho que há ali muita persporrência, muito discurso vazio. Quero coisas mais diretas, mais claras, mais analíticas e menos descritivas. E por isso mesmo vou introduzir ali uma série de novas rúbricas que vão aparecer aos vossos olhos depois desta interrupção para os jogos das seleções. Ainda não decidi se vou fazer ou não Futebol de Verdade Flash dos jogos da seleção portuguesa, porque não sei se vou ter condições para o fazer. Decidirei no momento, mas de qualquer modo ficam a saber, se forem subscritores premium do meu Substack, também recebem o Futebol de Verdade Flash a seguir aos jogos pelo menos, do Benfica, do Porto, do Sporting Clube Braga e do Sporting, talvez também da Seleção Nacional. Vamos a ver se eu vou ter condições nos estádios, porque irei para a Eslováquia e depois para o Algarve, para fazer os jogos de Portugal nesta janela de jogos de seleções. Muito obrigado por terem estado aí. Amanhã volto com mais uma edição do Futebol de Verdade. Hoje, ao final da tarde, voltarei apenas para subscritores premium com o Futebol de Verdade Report. Até lá. Futebol de Verdade, de segunda a sexta-feira, às 12h30.